Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem conosco mais uma vez aqui no nosso canal mentoria.com. E me chamo Marcelo. A ideia nossa dentro desse segmento de vídeos, em especial esse de hoje, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os temas, para reflexão, é a questão da gratidão. Importante, quando a gente precisa encontrar motivos para ser gratos, porque a gratidão, ela é uma coisa que nos faz bem. E nós queremos, através dela, poder melhorar a nossa própria condição de vida pessoal. Então, nós vamos ler o texto de reflexão aqui e vamos comentar um pouquinho a respeito desse assunto de hoje, que se chama reflexão. Então, vamos considerar primeiro esse texto que nós vamos ter aqui. Você é ou se acha uma pessoa grata? É muito complicado quando a vida de uma pessoa ela é tão abstrata que ela não enxerga os motivos para ser grata. Vamos começar com o dom da vida. Porque diante de várias possibilidades de gerar um filho, gerar uma criatura humana, você foi aquele escolhido, você conseguiu ser aquele que fecundou um óvulo e, por fim, depois veio carregado com todas as suas características que está no seu DNA. Então, diante de milhões de possibilidades, você foi esta pessoa que veio à vida. E bem ou mal, às vezes não como a gente gostaria, você foi criado, tendo o necessário, pelo menos o básico, necessário para se desenvolver e para se tornar um adulto. E se olharmos à nossa volta, nós vamos ver várias coisas que nos cercam, que nos levam a refletir a respeito da gratidão. Por exemplo, o planeta que a gente vive. Um planeta muito bonito, tem muitos recursos. O planeta Terra, ele é realmente um paraíso. Então, se observarmos flores, animais, montanhas, cachoeiras, paisagens, realmente é um ambiente muito gostoso de se viver. Se falarmos então de árvores frutíferas que tem ao redor do mundo, nós nem conhecemos todas. Então veja a amplitude da condição de alimento, inclusive, que as próprias árvores frutíferas dão para todas as pessoas, de uma maneira praticamente gratuita. Imagine se o nosso alimento fosse apenas de um sabor só, mas que ele tivesse tudo que é nutrientes que a gente precisa. Ele ia suprir a necessidade nossa, não ia? Então, um alimento a gente poderia ser um tipo de pasta, um tipo de cereal, um tipo de alimento qualquer, que não tivesse sabor e que simplesmente supriria para nós continuarmos vivos. Mas não é assim. Existe uma infinidade de sabores de alimento. Ao ponto da gente falar assim, eu tenho o meu prato preferido. Por que você pode dizer isso? Porque o teu paladar, o sabor que o alimento tem, é aprazível para você. Então podemos dizer que, além de nutrir, a alimentação nos dá prazer. O sabor do alimento nos dá prazer. Também poderíamos enxergar em preto e branco. E tudo bem. Iríamos continuar enxergando da mesma maneira. Mas não. Nós enxergamos em cores. E, aliás, podemos dizer que as câmeras que existem hoje, por mais potentes que elas sejam, elas não conseguem captar a nitidez que o nosso olho consegue captar. As tonalidades, as nuances das cores, o alcance da visão, os detalhes que a visão humana consegue ter, nenhuma lente consegue superar. Então voltamos a dizer, poderíamos enxergar em preto e branco e está tudo certo, iríamos viver. Mas nossos olhos enxergam em cores. Talvez, se nós pensarmos um pouco, nós vamos conseguir lembrar de outras coisas, outros motivos pelos quais devemos ser gratos. Por exemplo, nossa família, que a gente ama, convive, nós nos esforçamos, trabalhamos, convivemos, para quem tem os filhos, para quem já tem netos. Então, um ambiente familiar, ele é muito bom. Sempre tem, os detalhes lá, sempre tem as briguinhas, discussões, mas se faltar um membro da família, nós vamos sentir e muito.
Então, assim, a família é um dos motivos que nós temos para sermos gratos. Os amigos que nós temos, aquele senso de pertencimento, onde você convive em comunidade, ou num grupo, ou num clube, aquele seu amigo de final de semana de futebol, aquele que você joga truco, aquele que você joga tênis, enfim, não importa. Um grupo de amizade do qual existe esse pertencimento. Quando você não vive isoladamente. Quando você tem um círculo de amizade, isso não é prazeroso para você? Isso é prazeroso para mim. Então temos certeza que esse é um dos motivos também para sermos gratos. Muitas vezes, amigos, familiares, pessoas que nos amam, eles estão conosco em fases boas e em fases ruins. Eles podem nos elogiar ou eles podem também nos corrigir. E muitas vezes uma correção, quando ela vem e ela é necessária, tenha certeza que é na melhor das intenções. Porque a intenção de alguém que nos ama, que se importa conosco, é nos orientar para que possamos então seguir, né, de acordo com aquilo que é melhor para a gente. Quem nos ama, realmente, o verdadeiro amigo, ele vai também, talvez, corrigir você, corrigir a mim, porque ele quer realmente o nosso melhor. Às vezes parece que estamos sozinhos. Parece, mas nós não estamos. Nós, se prestarmos um pouco atenção, nós vamos ver que a vida que a gente leva, tudo que nós recebemos, essa dádiva da vida, ela é repleta de motivos para sermos gratos. Mas a gratidão, ela não é tudo. Ela anda de mão dada com a perseverança. Sermos gratos é importante, é necessário, mas temos que perseverar e continuar fazendo com que nossos objetivos sejam alcançados, traçados. Então, nós temos condições de desenvolver ainda mais, alcançar objetivos com base na perseverança, na persistência, na resiliência. A verdadeira força está em equilibrar esses dois mundos, né? Saber agradecer com humildade, mas também seguir em frente com perseverança. Porque quem não é grato, não valoriza aquilo que já tem. Ele fica refém daquilo que ele não tem ainda, daquilo que ele almeja, e esquece de observar tantas coisas boas que ele já tem na sua vida. E quem também não tem a perseverança, ele desiste fácil. E nós não queremos que você desista fácil. Nós queremos que você tenha equilíbrio nas coisas e consiga levar seus objetivos à frente. Então, quando nós falamos de um texto como esse aqui, de reflexão, da gratidão, é importante mesmo. Porque quando nós temos gratidão por aquilo que nós temos, a gente valoriza e entende que nós temos, ou talvez não o tanto quanto nós gostaríamos ou desejamos, mas muitas vezes já temos aquilo que é necessário. E se conseguimos melhorar nossa condição de vida, ótimo, que bom que isso aconteça. Mas não podemos esquecer de agradecer e valorizar aquilo que a gente já tem. Então falamos aqui de amigos, falamos de familiares, falamos de objetivos futuros que você pode e deve ter. E trabalhar essas duas qualidades, a gratidão, mas também a perseverança. Não desistir fácil. Continuar fazendo com que você tenha objetivos delineados, bem traçados, e que você consiga, no devido tempo, com o devido esforço, também alcançar os seus objetivos. Essa era a mensagem de hoje. Acompanhe conosco aqui no nosso canal, compartilhe, indique para outras pessoas que você conheça que possa se beneficiar de textos como esse. E na próxima semana teremos um novo tema para abordarmos aqui juntos.